Olá, meus queridos, curso Uni, bom dia a todos. Primeiro queria saber se está todo mundo escutando bem, o áudio está bom, certo? Uma situação atípica, né? Mas estamos aqui tentando fazer o máximo esforço possível para que vocês possam ser bem atendidos, tá certo? Vamos lá, dando continuidade às turmas assistentes, por coincidência, essa semana a gente iria começar a trabalhar os movimentos migratórios, né? As migrações, dando início ao volume 2 do Bernoulli, né? Como vocês sabem, estou na frente B, capítulo 1, vamos começar a trabalhar a questão das migrações, certo? Preparei aqui um esquemazinho para vocês, para ficar mais fácil acompanhar, seguindo o livro de vocês, seguindo o material do Bernoulli de vocês, certo? E a gente vai discutir aqui algumas coisas e no final vou deixar um tempinho para que a gente possa fazer e resolver algumas questões, tá certo? Não teria como começar diferente, né? Sem ser falando da pandemia do novo coronavírus. Até porque os movimentos migratórios estão intimamente relacionados, né? Então, o conceito de pandemia, que é quando um problema, uma doença, um vírus se espalha por todo o mundo, na atualidade, essa pandemia ela se alastra mais facilmente justamente porque hoje os movimentos migratórios são muito mais difusos. Ou seja, começou lá na China, como todo mundo sabe, e hoje, rapidamente, em poucas semanas, já estava na Europa, e da Europa já chegou ao Brasil e está se espalhando ainda, infelizmente, por todo o mundo. Porque hoje os movimentos migratórios eles estão acontecendo o tempo todo. Então, não tinha como a gente começar a nossa aula diferentemente explicando essa parte para vocês, né? Que os movimentos migratórios estão intimamente relacionados. Foi uma coincidência, porque a gente iria começar a falar sobre migrações e acabou combinando com essa paralisação que a gente tem que cumprir, porque é uma questão de saúde pública, é uma coisa muito séria realmente, tá certo? O conceito de imigração, para a gente iniciar a nossa discussão, envolve o movimento de pessoas de um lugar para o outro. Mas, além de entender isso, que eu acho que é bem simples, é importante que vocês entendam que todo movimento migratório vai envolver atração e repulsão, certo? Ou seja, para ocorrer um movimento migratório, eu preciso ter uma área que está expulsando, repulsando, e uma área que está atraindo, certo? De maneira geral, a gente sabe que as áreas que estão expulsando são áreas mais pobres ou áreas que estão passando por algum problema de guerra, tal, um problema natural, e as áreas que estão atraindo são as áreas mais ricas, os países desenvolvidos, por exemplo, ou as áreas mais ricas de um país subdesenvolvido. Então, todo movimento migratório tem que envolver repulsão e atração, certo? O ideal é que, obviamente, todo mundo tivesse condições de sobreviver em seu país de origem, em sua região de origem, mas, infelizmente, como a economia ela também é muito dinâmica, como a economia também, infelizmente, às vezes acaba concentrando a riqueza em uma região, é natural que as pessoas pobres saiam de um lugar e vá para o outro atrás de novas oportunidades, tá certo? Eu coloquei para vocês aqui também um pequeno contexto histórico, colocando só globalização, porque na verdade, como vocês já leram no material de vocês, os movimentos migratórios eles ocorrem desde que o homem é homem, desde que a humanidade surgiu, certo? Como vocês sabem mesmo, né, na história, antes do sedentarismo, a população, a humanidade, a sociedade ela era nômade. Ela precisava migrar de um lugar para o outro, atrás de comida, atrás de sobrevivência. Depois que ocorreu a descoberta da agricultura, aproximadamente 10 mil anos atrás, isso ficou menos, a ocorrência dessa necessidade de migrar acabou diminuindo, mas com o passar do tempo, a formação das sociedades modernas, esse movimento voltou a crescer consideravelmente. Mas é a partir do processo de globalização, que como vocês sabem, teve início com as grandes navegações, que os movimentos migratórios vão ter um grande aumento de intensidade, certo?
principalmente na fase mais moderna da globalização, tá bom? Pós Segunda Guerra Mundial, ou mais moderno ainda, na nova ordem mundial, pós o processo de fim da Guerra Fria e assim por diante, né? Com a intensificação dos meios de transportes, né? com a necessidade cada vez maior de pessoas conseguirem se colocar no mercado de trabalho, os movimentos migratórios vão ficar cada vez mais intensos. Então, não tem como a gente falar de globalização sem falar também dos movimentos migratórios, porque a globalização tem tudo a ver, está intimamente relacionado ao processo dos movimentos migratórios, tá certo? E aí, para a gente começar a conceituar, para que vocês possam entender na hora de interpretar um texto, interpretar uma questão, é importante vocês entenderem isso aqui. Olha. As migrações elas podem ser internacionais ou nacionais. Claro, por lógica, as migrações nacionais elas são as mais comuns, ok? Porque envolve ali o deslocamento interno da população. Essa migração ela é mais fácil de ser realizada, ok? Não há uma proibição. São poucos países no mundo que há uma certa proibição para você deslocar de um lugar para o outro, né? Como na Coreia do Norte, na China, que há um controle migratório interno, mas de maneira geral, internamente a população ela circula mais livremente e as migrações internacionais são menos comuns. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, porque infelizmente os países ricos vêm impondo barreiras para impedir a entrada de pessoas em seus territórios, tá certo? E as migrações também elas podem ser permanentes ou temporárias. O nome já diz. Permanente é quando eu vou para ficar ou com a pretensão de ficar um bom tempo naquele local, ok? E as temporárias é quando eu vou já com uma data marcada para voltar, eu vou com a intenção de voltar para o meu país ou para a minha região, tá? E também as temporárias são as mais comuns e as permanentes são as menos comuns. Tá bom? Apesar de termos tido, né, ao longo da história, grandes movimentos migratórios permanentes, mas migrações temporárias são as mais comuns, como por exemplo o movimento pendular nas cidades, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, tá certo? Então, nacionais e temporárias são as mais comuns, enquanto internacionais e permanentes são as migrações menos comuns. Mas não quer dizer que não ocorra, não quer dizer que não tenha uma grande proporção também de imigrações, tá certo? E aí vamos entrar na questão das causas, né? Como eu falei a vocês, toda a migração envolve repulsão e envolve atração. Então a gente precisa entender quais são as causas, por que os lugares estão expulsando, o que é que provoca essa expulsão, essa repulsão da população. Como eu sempre digo, de maneira geral, todo mundo quer viver em seu país, todo mundo quer viver em seu território, em sua região, mas infelizmente ao longo da história, ao longo do desenvolvimento das sociedades, vai ocorrendo as fraturas, as diferenciações sociais. Então isso acaba provocando, como eu posso dizer, essa necessidade ou esse desejo de você migrar para outra região. Mas de maneira geral, o ser humano ele acaba criando laços. É até uma categoria que vocês já viram comigo, inclusive, que a gente estuda na geografia, que é o lugar, né? A gente tem um carinho pelo lugar, né? Só que infelizmente muitas vezes aquele lugar que eu nasci, aquele lugar que eu cresci, não me oferece tantas oportunidades. Então eu acabo tendo que migrar, acabo tendo que ir para outro local. Então é isso que a gente vai começar a entender e que muitas questões acabam indo nessa linha. Quais são as causas dos movimentos migratórios? Então acompanhe aqui, olha. Eu tenho as perseguições religiosas, como vocês sabem, algo muito comum ali no Oriente Médio, né, nos países asiáticos, perseguições religiosas. As perseguições étnicas, também infelizmente muito comum na Ásia, muito comum na África,
lamentavelmente, né, como você sabe, a partilha da África, ela foi feita de maneira não obedecendo às tribos que existiam no continente. Isso acabou gerando conflitos étnicos internos, então isso acaba provocando constantemente migrações dentro do continente africano, certo? E questão político-ideológica, né, as causas político-ideológicas, como por exemplo na Coreia do Norte, ou até mesmo na China, né, ou até mesmo em Cuba. Algumas pessoas acabam migrando para outros locais por não concordar com a política, por não concordar com a ideologia que aquele país, que aquele país acaba adotando para a sua população. Então acaba procurando ir para outros locais, tá certo? E aí, nesse momento, eu quero fazer uma pausazinha aqui para diferenciar. Tome cuidado, não confundam o migrante com o refugiado, certo? Migrante é uma coisa, refugiado é outra. Migrante geralmente está associado àquela pessoa que saiu de um lugar para o outro por conta própria, por vontade própria. Ele quis fazer aquele movimento, certo? De maneira geral. O refugiado é aquela pessoa que foi forçada a sair do seu território, a sair da sua localidade, tá certo? Então não confunda o migrante com o refugiado. Apesar que todo refugiado ele vai ser um migrante, certo? Todo refugiado ele vai ser um migrante, porque ele vai ter que sair do seu país, da sua região e migrar e ir para outro local. Então todo refugiado é um migrante. Mas nem todo migrante é um refugiado, certo? Então, só para diferenciar isso aí, que eu acho que vocês compreendem muito bem, tá bom? E quais são outras causas? As guerras, infelizmente, as guerras ao longo da história, vocês já estudaram isso, estão estudando, foram grandes dispersoras de populações pelo mundo, tá certo? As causas naturais, tá bom? E aí você pode falar de natural, furacão, um terremoto. Vamos lembrar, né, que por uma causa natural, que foi o terremoto no Haiti, o Brasil sofreu uma grande onda imigratória, né, para o território, tá certo? Uma grande onda imigratória, que acabou inclusive virando tema de redação, como vocês sabem, né? Eu lembro agora o ano, mas acho que foi por volta lá de 2014, 2013, foi um tema de redação, porque muitos haitianos vieram para o Brasil, né, para tentar recomeçar a sua vida. É uma causa natural, tá bom? Eu acabei falando aqui, só voltando um pouquinho, para diferenciar o que é migração de imigração. Muitos alunos acabam se confundindo e aí na hora de interpretar uma questão, isso aqui pode ser essencial, certo? Para que vocês acertem ou infelizmente possam errar. Qual é migração e imigração? Para ficar mais fácil, eu sempre uso esse esqueminha aqui, ó. É de externo, de externar, de sair, e de interno, né, de você entrar. Então, migração é quando eu saio, de um país, certo? Quando eu saio de uma região, quando eu saio da minha localidade para ir para outro local. Quando eu entro no local para onde eu estou indo, no país, na região, eu já sou um imigrante, eu já estou realizando uma imigração. Então, de maneira geral, eu saio como imigrante e entro em outro local como imigrante. Então, externar, é sair. Imigrante é entrar. Não confunde isso aí, porque na hora de resolver a questão, você pode se atrapalhar um pouquinho, tá certo? E por último, observe que eu já deixei aqui, olha, destacado as causas econômicas. Por que eu deixei destacado? É o principal motivo das causas migratórias do mundo, certo? As causas econômicas. Todas as outras ocorrem, infelizmente, diariamente. Só que as econômicas ocorrem diariamente com mais intensidade. Que são o quê? Pessoas que vão migrar por questões em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Ou seja, eu vou sair da minha região e vou para outra região, vou para outro país para tentar recomeçar minha vida, para tentar ganhar, né, melhores condições de sobrevivência. Então as causas econômicas não se atrapalhem, elas são as principais causas, mesmo que em determinados momentos
obviamente vai sobressair a questão da guerra, como por exemplo na Síria, né? Vocês têm uma matéria do Bernoulli aí, que hoje o país que mais emite migrantes, que mais emite refugiados para o mundo é a Síria. Depois vem o Afeganistão, depois vem o Iraque, né? Aí você pensa, pessoal, Síria, Afeganistão, Iraque, são países que passaram por guerras, por conflitos, beleza, mas ao mesmo tempo que esses países estão passando por guerras, outros estão passando por dificuldades econômicas, por crises econômicas, e diariamente esses movimentos acabam ocorrendo e a gente não percebe no dia a dia, tá? Porque obviamente a mídia chama muito mais atenção para os movimentos quando eles são excepcionais, quando ocorre uma guerra, tal, e assim por diante, tá bom? Então, a principal causa, não se confunda, é a pessoa que vai sair de um lugar para o outro atrás de uma melhor condição de vida, de emprego e assim por diante, tá bom? Vamos começar lá. Depois dessa breve introdução, que eu acho que vocês não têm grandes dificuldades, vamos começar a trabalhar aqui as questões das migrações internacionais. Vamos para o macro, né? Vamos trabalhar aí a questão macro, a questão a nível mundial e depois a gente vem para a situação brasileira, porque a nível mundial também é algo importante e o Enem, as provas vestibulares, elas podem destacar isso aí para vocês também, tá certo? Então, quando a gente fala em migrações internacionais, atualmente nós temos dois grandes movimentos. O movimento sul-norte, certo? Que há uma crítica em relação a isso, né? Porque esse movimento sul-norte, obviamente, não obedece àquela questão da linha do Equador. Não estou falando que norte acima da linha do Equador, sul abaixo da linha do Equador. Não é aquela linha fixa que a gente usa como referência para dividir os hemisférios. Quando eu falo aqui sul-norte, eu estou falando em países subdesenvolvidos, que geralmente estão mais ao sul do planeta, e países mais desenvolvidos, que geralmente estão mais ao norte. E por isso que não é uma linha homogênea, tá certo? Porque, por exemplo, nós temos a Austrália, que está no sul geográfico, mas está no norte em termos de desenvolvimento econômico. Então, quando eu falo aqui sul-norte, eu estou falando países subdesenvolvidos migrando para países desenvolvidos. É um tipo de imigração ainda muito comum. E, infelizmente, como a desigualdade no mundo continua aumentando, certo? Continua aumentando, inclusive, voltando aqui, tem muito a ver com o que a gente estuda no processo de globalização, aquela ideia de formação de uma aldeia global, lamentavelmente, né? Não está acontecendo em termos de desenvolvimento econômico. O que a gente vê é um aumento da desigualdade econômica no mundo. Então, esse processo, esse fluxo migratório de países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, com o passar dos anos, eles têm aumentado. É até curioso, porque eu comecei a dar aula em 2005, né, sala de aula em 2005, e eu lembro que nas minhas primeiras aulas eu estava trabalhando a questão das migrações, e eu já falava em 2005, ou seja, 15 anos atrás, que no futuro os movimentos migratórios eles seriam pauta de grandes discussões no mundo, né? E o geógrafo ele tem um pouco dessa capacidade de análise temporal, né? Ou seja, não é que a gente vai conseguir adivinhar o que vai ter no futuro, mas pela análise, pela conjuntura econômica, social, de desenvolvimento de uma localidade, a gente consegue fazer uma projeção, certo? Como os economistas fazem projeção para o futuro, né? A gente faz uma projeção, não é o que vai acontecer, mas a gente faz uma projeção. E infelizmente eu estava certo, né? Porque hoje, quando a gente fala de discussão sobre movimentos migratórios entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, é uma pauta hoje urgente, é uma pauta hoje que a ONU e os países estão constantemente discutindo, porque sempre acaba gerando conflitos, certo? Tanto tem gerado conflitos que olha o que eu botei para vocês aqui no quadro, olha, o Muros da Vergonha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar agora. O que são os muros da vergonha? São barreiras físicas
certo? Cercas, muros, né? Como vocês muito bem sabem, o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, certo? A cerca que foi construída no território de Ceuta e Melilla, lá no território do Marrocos, que é um enclave espanhol no Marrocos, que é norte da África, para impedir a entrada de imigrantes ilegais na Europa, né, pelo mar Mediterrâneo, ali pelo Estreito de Gibraltar, que são 15 quilômetros, né, que separa Marrocos da Europa. Então, essas cercas, essas barreiras, câmeras térmicas, todos os artifícios que hoje são colocados nas fronteiras para impedir a entrada de imigrantes são chamados de muros da vergonha. E é chamado de muros da vergonha porque esses muros, essas barreiras têm infelizmente provocado muitas mortes no mundo, certo? É muito comum pessoas morrerem tentando entrar nos Estados Unidos, tentam atravessar o Rio Grande na fronteira com o México e acabam morrendo afogado, como ano passado, um pai morreu afogado com a filha, né, tentando entrar nos Estados Unidos. É muito comum encontrar corpos na margem do mar Mediterrâneo, na Europa, e também pessoas que tentam chegar até a Europa. Então, por isso que o nome é chamado Muros da Vergonha, porque acaba provocando mortes no mundo. Porque, segundo, né, a ONU, a ideia seria você acolher essas pessoas. Obviamente, o país ela tem suas leis próprias para acolher definitivamente ou mandar de volta, mas não criar essas barreiras que acabam provocando mortes pelo mundo, certo? Então, por isso que a gente chama de muros da vergonha, pela quantidade de mortes que tem provocado no mundo devido a essas barreiras físicas que os países ricos estão fazendo, tá certo? E, obviamente, como você sabe, a África e tenta entrar na Europa, muitos da Ásia, né, por causa do conflito, já vamos falar sobre ele aqui, acaba indo para a Europa, para os Estados Unidos. Esse processo de migração dos países subdesenvolvidos para os países ricos aumentou consideravelmente os casos de xenofobia, até casos de mortes, casos de agressões e não só de xingamentos. Então, lamentavelmente, essa migração sul-norte intensificou cada vez mais as discriminações, certo? Há até campanhas em alguns lugares tentando acolher melhor esses imigrantes, mas de maneira geral a população nativa acaba não aceitando muito bem. Não são todos, mas um grupo grande que acaba rejeitando os imigrantes e provocando essa xenofobia, até com violência e algo mais sério, tá certo? Até geralmente, estudando o assunto anterior, né, como a gente comentou em sala de aula, estudando o assunto anterior, alguns alunos perguntaram: professor, já que a Europa hoje existe uma necessidade de mão de obra, já que a Europa hoje precisa de mão de obra, entanto que, como nós estudamos no assunto passado, há incentivo à natalidade, por que não acolher o imigrante? Por que não acolher a pessoa que precisa? Porque aí envolve, infelizmente, questão do mundo hoje, é uma tendência atual, inclusive, a migração sul-sul. O que é a migração sul-sul? A migração que está ocorrendo hoje, gente, entre países subdesenvolvidos. Até porque está acontecendo isso. Como eu acabei de falar para vocês, que entrar em um país desenvolvido hoje é muito mais difícil, é muito complexo, nós temos as barreiras físicas, os países subdesenvolvidos não têm tanto essas barreiras. Então, alguns países subdesenvolvidos que têm uma economia melhor, e até aqui selecionei o Brasil, certo? O Brasil, sim, tem uma economia dinâmica, então o Brasil é, sim, atualmente um polo de atração regional, certo? Então o Brasil hoje, vocês têm matéria de vocês, certo? Recebe bolivianos, recebe venezuelanos, não só por causa da crise atual, mas já recebeu anteriormente, como eu falei a vocês, 2011, quando ocorreu 2010 para 2011 o terremoto no Haiti, recebeu haitianos,
Tem uma história que eu sempre conto em sala de aula para os alunos, de nigerianos que atravessaram o Oceano Atlântico no leme do navio para tentar entrar ilegalmente no Brasil. A Polícia Federal descobriu, acabou tendo toda a burocracia, mas acabaram ficando no Brasil. E por que o Brasil? Se o Brasil é um país subdesenvolvido? É sim um país subdesenvolvido, mas nós temos uma economia dinâmica. O que isso quer dizer? Você encontra até nas ruas de Aracaju pessoas de fora fazendo malabares, vendendo uma coisa, fazendo artesanato, porque o Brasil tem uma população empregada, o Brasil tem uma economia circulante muito forte, diferentemente de outros países subdesenvolvidos, onde nesses países a população não tem nem a quem pedir, digamos assim. No Brasil, nós temos uma população, uma classe média consolidada, que consome bastante, que circula bastante e que acaba sendo alvo, né, dessas pessoas que vêm para o Brasil tentar recomeçar a vida. Então, o Brasil faz parte desse polo de atração regional, certo? Mais para frente vai falar, né, o Brasil continua tendo um saldo emigratório maior do que imigratório, apesar que estudos apontam que está quase nulo, né? A mesma quantidade de gente que está saindo do Brasil também está entrando, então está quase um saldo nulo, mas de maneira geral a gente, principalmente nos últimos anos, o Brasil é reconhecidamente um país emigratório, país que está saindo mais do que entrando. Mas hoje o Brasil, não esqueçam disso, é importantíssimo, meus caros alunos, o Brasil é um país sim que está também conseguindo atrair muita gente, principalmente vizinhos ou países subdesenvolvidos, como falei, atraindo até pessoas do continente africano. Então, hoje nós temos também essa questão aqui da migração sul-sul. Não esqueça, meus caros alunos. E aqui, para a gente fechar essa primeira parte aqui da aula, no material de vocês têm aí falando uma parte considerável da crise de refugiados. E aí é bem interessante a gente entender o contexto do surgimento dessa crise de refugiados. E não tem como a gente falar sobre crise de refugiados sem falar na Primavera Árabe, certo? Todo mundo aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar da Primavera Árabe, um movimento pró-democracia, né? Na história vocês aprendem isso, que a palavra primavera geralmente está associada à luta pela democracia, certo? E árabe porque aconteceu no mundo árabe. Anote aí, ó, o que é o mundo árabe? O norte da África e o Oriente Médio, que já é uma região do continente asiático. Então o mundo árabe vai do norte da África até o Oriente Médio ali, que já é uma região da Ásia. O que é que vai acontecer? Vou explicar rapidamente aqui, porque eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, né? Lá, final de 2010, início de 2011, um jovem, Muammar Bouazizi, vende frutas, enfrenta uma mesquita, numa cidadezinha do interior do Marrocos, tá? Não era na capital Tunis, uma cidadezinha do interior, né, que ele vendia frutas e verduras, e lamentavelmente a polícia chegou pedindo propina para que ele continuasse vendendo ali, por não ter como dar propina, porque ele estava ajudando a mãe que estava doente e tal. Os policiais vão jogar as frutas, as verduras dele no chão, vai levar a banca dele embora, né? Além de toda a vergonha que ele passou, ele vai atrás da prefeitura para recuperar sua banca, não é atendido. Lamentavelmente, em um ato de desespero, que a gente precisa entender a situação dele, né? Uma situação, a mãe doente, o que ele tinha para sobreviver era aquela banca de verdura, de frutas. Então ele acabou entrando em desespero, joga querosene no corpo, toca fogo e lamentavelmente dias depois vai acabar morrendo. Isso foi o estopim de um movimento pró-democracia que nasce no interior da Tunísia, e aí graças ao Twitter, graças à internet e à participação dos jovens,
que acabou abraçando esse movimento, divulgando em redes sociais, né? Então, observe novamente a globalização entrando, né, no processo. Graças à internet, essa morte, né, desse rapaz de 26 anos, rapaz jovem, acaba ganhando ali o mundo árabe, acaba ganhando a região. Em poucos dias, o movimento vai para a capital da Tunísia, Tunis, e depois se espalha por toda a região, né? Saindo da Tunísia, foi para o Egito, depois para a Líbia, chegou até o Iêmen, e a situação mais grave, como vocês sabem, na Síria. Por quê? Na Tunísia, no Egito, na Líbia, todos os ditadores eles foram caindo, um após o outro, né? Na Tunísia, no Egito, na Líbia, Gaddafi acabou morrendo, né? Disse, só saio daqui, né, morto. Mataram, né? Acabaram matando, porque queriam tomar o poder, então não aceitou sair, acabou morrendo. Mas infelizmente, onde é que a situação se torna muito grave? Quando esse movimento chega à Síria, um país ali do Oriente Médio. E por que a situação se agrava? Diferentemente da Tunísia, do Egito, da Líbia, que não teve nenhuma grande potência para abraçar, quando chega na Síria, vocês sabem muito bem que o ditador Bashar al-Assad, né? Falei o árabe agora, né? Bashar al-Assad acaba ganhando força por ele ter um grande aliado, que é a Rússia. O vizinho, o Irã, também é um grande aliado, mas maior aliado ainda quando chega o apoio de Vladimir Putin da Rússia. E aí muitos alunos perguntam, professor, e por quê? Qual é o interesse de Putin na região? Vocês sabem que a Síria, o ditador Assad, permite que a Rússia tenha um navio ancorado no litoral da Síria, certo? Uma base naval no litoral da Síria, que é uma base naval importante da Rússia, por vigiar aquela região, por ser o ponto mais próximo ali de vigilância da Rússia em relação ali já chegando à Europa. Então é uma base estratégica e Vladimir Putin, a Rússia não quer perder. Por isso que Vladimir Putin deu total apoio militar, financeiramente, à Síria. E é por isso que, lamentavelmente, a situação na Síria se agravou, né? Porque o ditador não saiu, né? E aí, lamentavelmente, hoje nós já temos dados de mais de 600 mil mortes no país e milhões de pessoas refugiadas saindo da Síria e indo para a Europa. Inclusive, recentemente eu compartilhei com alguns alunos que a mídia agora está só divulgando a questão, né, do coronavírus, do novo coronavírus, e esqueceu algumas pautas. E uma pauta que está meio que esquecida, não está sendo relatado, é que a situação na Síria continua grave e o movimento continua acontecendo. Lamentavelmente, pessoas até que já tinham voltado para a Síria voltaram a ter que sair do país porque a situação voltou a se agravar lá no país, lá naquela região. Então a Síria continua sendo hoje uma região, um país extremamente complicado. Por isso que se tornou o principal país emissor de refugiados no mundo, passando o Afeganistão, tá certo? Então, quando falar em refugiados, a gente está falando na Síria, tá certo? E aí, só para fechar essa primeira parte aqui, o papel da Acnur, que eu acho que é importante que vocês saibam, né? A Acnur, vocês têm aí no material, mas a Acnur é uma sigla que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É um organismo da ONU muito importante para poder dar pelo menos um pouco de conforto, um pouco de estabilidade para essas pessoas que tiveram que deixar a sua região, o seu país, o seu território e migrar para outros países, tá certo? Temos aqui algumas perguntas, deixa eu olhar aqui. Ai, Juliana, muito bem, Juliana, obrigado pela audiência aí, viu? Se pudesse haver uma migração com essa pandemia, ela seria uma migração natural?
Não, Juliana, aí seria algo forçado. Aí vamos pegar onde a situação está mais feia, né? China e Itália, por exemplo. Se eu tiver que sair de uma região que está nessa situação, aí eu podia até alegar uma necessidade de refúgio, pedir um asilo político, né? Por exemplo, um asilo não seria político porque não seria por um motivo político, né? Mas um refúgio em outro lugar enquanto a situação acaba se estabilizando, entendeu? Mas não seria uma questão natural. Apesar de doença ser algo que pode acontecer, mas aí seria por uma grande necessidade, né? Não é igual a um terremoto, não é igual a um furacão, não é igual a alguns fenômenos naturais. Geralmente quando a gente fala por causas naturais, está falando em relação a questões físicas do planeta. Mas uma excelente pergunta. E a pandemia tem sim provocado alguns movimentos, geralmente internos, né? Como por exemplo, pessoas deixando de ir para áreas de risco, que inclusive aqui no Brasil está sendo recomendado, né? Algumas viagens, né, estão sendo canceladas para São Paulo, onde a situação no Brasil, por enquanto, é a situação mais grave, entendeu? Então, também tem provocado algumas mudanças nesses fluxos migratórios, né? Viagens canceladas para a Europa, né? Principalmente para a Itália, que é um país que está sendo extremamente afetado, ok? Uma pergunta aqui, Nigelinha, minha filha do coração, cheiro. Natural que você fala com causas naturais, justamente, né? Quando a gente fala, acabei falando agora há pouco, Nigélia, geralmente associado a causas naturais, furacão, terremoto. No livro de vocês, até aparece a questão da seca como sendo uma questão natural. Eu não concordo, e aí há uma discussão em relação a esse tema, porque nós sabemos que, por exemplo, no Brasil a seca já provocou e ainda hoje provoca muitas migrações, né? Quando a situação está muito, está com um estresse hídrico muito grande, a falta de água no sertão. Mas nós sabemos, Nigélia, que em outros lugares do mundo nós temos regiões tão secas ou mais secas do que o Brasil e são regiões desenvolvidas, são regiões que as pessoas conseguem sobreviver, conseguem viver e não precisam mudar, tá certo? Então, por que no Brasil a seca que existe desde o início, desde que o Brasil é Brasil, a seca existe e ainda continua acontecendo movimentos migratórios? Porque aí envolve uma questão política, né? Vocês sabem muito bem, até estudam história, a questão do coronelismo, a questão lá de como o sertão foi tratado politicamente no passado. Então a desigualdade social é muito forte, pessoas mais pobres acabam sofrendo muito com a situação da seca. Por isso que eu não concordo que a seca, pelo menos no Brasil, seja uma causa natural, porque envolve também questões políticas, ok? Fabi, um abraço, Fabi. Necessariamente as migrações sul-sul serão para países que têm o setor terciário mais desenvolvido? De maneira geral, sim. Porque, como eu falei, olha, qual foi o exemplo que eu usei? Brasil, certo? Podia até falar também do México, né? Apesar da Argentina estar emitindo muitos migrantes para o Brasil, mas a Argentina também atrai muita gente. E se você for pegar, nesses países, a principal, digamos assim, o principal setor econômico é o terciário. E eu adorei a pergunta porque quando a gente fala do setor terciário, a gente está falando num leque de profissões muito grande. Então, é um setor que consegue abarcar muita gente, mesmo que seja daquela maneira que nós comentamos em sala de aula na última semana, né, do último capítulo, que é um setor terciário informal. É tanto, como falei a vocês, que existe uma hipertrofia do setor terciário. O setor terciário nos países subdesenvolvidos ele está inchado, né? Tem muita gente, mas para quem não tem condições financeiras, para quem não tem outro emprego, é uma sobrevivência. Então,
Também adorei aqui a pergunta, porque geralmente são países que têm um setor terciário mais desenvolvido e por isso que acaba atraindo muita gente, tá? Já vou até adiantar aqui uma falazinha do nosso próximo assunto, né? Nas próximas semanas, que é a urbanização. Hoje, inclusive, a urbanização nos países mais pobres, eu vou citar o continente africano, é chamada de urbanização terciária. E por que urbanização terciária? As pessoas estão deixando o campo, não porque o campo se modernizou, não porque o campo sofreu uma grande mecanização, como a gente vai estudar, que é uma causa nos países inicialmente desenvolvidos, né? Mas porque o campo é muito pobre, não está gerando tanto emprego, e aí as pessoas estão preferindo sair do meio rural, setor primário, e ir para o terciário, tentar uma sobrevivência na cidade, entendeu? A gente chama de urbanização terciária, tá? Já anotem aí, porque vou falar lá para frente na urbanização, mas é importante já anotar para não esquecer, né? Então, urbanização terciária, justamente porque o setor terciário hoje é que está atraindo mais pessoas para as cidades e não mais tanto o secundário como foi no passado a indústria, né? Hoje é o terciário, tá bom? Um abraço, Fabi, também. Mais uma pergunta aqui. Todos os países são obrigados a acolher os refugiados, todos que são signatários, né, da Carta Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então, praticamente todos os países que vocês conhecem são signatários dessa Carta, né, dos Direitos Humanos, então são obrigados a acolher refugiados, tá certo? Claro que os países eles vão ter que criar estratégias, e aí sua pergunta, Andresa, um abraço, Andresa, também foi muito interessante, porque aí lembrou a situação da crise de refugiados na Europa. O que foi que aconteceu na Europa? Como o continente europeu é um continente rico e está mais próximo ali da Síria, está mais próximo ali da Ásia, muitos refugiados da Síria foram para a Europa. E aí o que foi que Angela Merkel, primeira-ministra, né, da Alemanha, ela decidiu fazer uma partilha dos refugiados, para que não só a Alemanha, a França, o Reino Unido, né, recebesse a maior parte, porque a lógica é, eu vou sair e vou tentar recomeçar minha vida na Europa e vou para um país mais rico, né? Então, os países ricos iam sofrer muito com isso. Então, Angela Merkel decidiu acolher os refugiados, né, porque obviamente é uma questão humanitária, mas dividir em cotas. Inclusive, como vocês já devem saber, foi inicialmente o principal motivo para que o Reino Unido começasse o processo de saída da União Europeia, o Brexit, né, como nós falamos. Porque o Reino Unido não aceitou essa proposta da União Europeia encabeçada por Angela Merkel da Alemanha. Então, para não aceitar, já que pertence ao bloco, a única saída, a única situação seria deixar a União Europeia, tá certo? E aí o Reino Unido começou esse processo de saída. Mas o país ele tem sim essa obrigação, porque eu estou tratando de uma questão de necessidade. Então acaba sendo obrigatório sim, tá bom? Ok, gente? Até aqui alguma pergunta, né? Depois aí qualquer coisa vocês mandam novamente. Gente, já são 10 para as 9, vamos já terminar. Só para a gente fechar por hoje e adiantar, até porque é uma partezinha que vocês também conhecem muito bem, depois da gente ter feito esse apanhado das migrações internacionais, vamos começar a trabalhar aqui rapidinho as migrações internas, certo? E aí o que são migrações internas? As que ocorrem dentro do país, certo? Que são as migrações, como eu falei a vocês, mais comuns, tá? E aí, quando a gente fala em migrações internas, geralmente as migrações internas elas são muito intensas em países onde há uma desigualdade regional muito forte. E aí, novamente, nosso maior interesse é entender a situação, a conjuntura do Brasil. E vocês sabem que o Brasil
historicamente foi construído muito desigual. E aí o que vai acontecer? O Brasil é um país que tem um fluxo migratório interno muito intenso, certo? Quais são os principais fluxos migratórios? O êxodo rural, né? A migração pendular, a transumância e a migração de retorno. São os 4 movimentos internos hoje que o Brasil tem muito intensamente, tá certo? Na próxima semana a gente vai encaixar aí, estamos à disposição de vocês. Podem mandar perguntas pelo WhatsApp, certo? Estou à disposição de vocês. Próxima semana a gente termina o assunto e faz questões com vocês. Tá bom? Um abraço, obrigado pela participação de todos.